Olá, nossa terceira aula. Eu espero que vocês tenham gostado aí da explicação, acho que ficou legal, né? O papel, eu não sei como é que ficou direitinho, o som, tudo é bem novo, mas aos poucos vamos melhorando aí, né? Acho que alguns próximos equipamentos a serem adquiridos é um microfone um pouco melhor, é uma webcam, que eu estou gravando direto aí do meu celular, eu trouxe meu celular numa webcam, não, e assim por diante, né? Então, é as próximas coisas. Mas pelo menos o programa aqui eu acertei. Eu acredito que eu acertei o programa aí para poder fazer. Bom, vamos lá, a nossa continuidade aí, né? A gente falou do banco de horas. Deixa eu ver. Nossa, aqui foi um sufoco aí para ajeitar tudo, né? Mas eu acredito que dessa forma, escrevendo tudo, acho que deu para entender direitinho a metodologia. O importante é o método que tá sendo feito, né? Vocês estão entendendo aí, não tem grandes problemas aí, tá ok? Só deixa eu regular aqui para tocar em diante. Excelente. Pronto, agora sim. Ah, desculpa a demora. Tá. Vamos lá, pessoal. Ah, uma parte importante, que inclusive foi uma pergunta de uma aluna, né? Foi com relação à hora do almoço, a pausa, né? Para almoço, né? Pausa para almoço, gente, é obrigatório. É obrigatório, né? Inclusive ela comentou lá que tem alguns funcionários, acho que ela deve trabalhar com isso. Tem alguns funcionários que não querem a pausa para almoço, querem sair mais cedo. Não, é obrigado por lei uma pausa para almoço, tá? Então, jornadas com mais de 6 horas. Então, olha lá, pessoal, jornada com mais de 6 horas, ela está aqui, tá? Eu não sei se dá para ver o meu cursor. Eu coloquei para ficar uma parte amarela. Eu espero que esteja dando para ver. Bom, a jornada com mais de 6 horas, um intervalo de 1 hora no mínimo. Tem que ter esse intervalo de 1 hora no mínimo até 2 horas no máximo. Fala assim, bom, mas 2 horas? Sim. Existe empresa que coloca 2 horas de trabalho, né? Não, 2 horas de folga. Então, quer dizer, você vai entrar, você vai sair 2 horas depois, tá? Então, tem gente que permanece aí um prazo de 9 horas fora de casa, né? Porque é 8 horas trabalhado e 1 hora de almoço. No caso, vai permanecer o prazo de 10 horas. Tá? Tem empresa também que trabalha com 1 hora e meia de almoço. Pode, é direito dela, é direito da empresa, tá? Isso aí vai de empresa a empresa, tá? Então, o direito da empresa é 1 hora a 2 horas de almoço. Nessa jornada embaixo é de 6 horas às 4 horas, né? Nesse tipo de jornada, o intervalo mínimo é de 30 minutos, tá? Pode se estender, não, desculpa, intervalo de 15 minutos. Pode se estender até 30 minutos aí, esse intervalo. Tudo bem? É só um intervalo. O intervalo entre jornada de trabalho, né, vamos supor, ele tem que ter um intervalo entre jornadas de trabalho, tá? Por exemplo, que a gente fala que é um interstício, né? Que você fica em casa, é de no mínimo aí 11 horas. Como assim? Significa o quê? Que você tem que permanecer 11 horas na sua residência ou em qualquer outro lugar, entre uma jornada e outra de trabalho. Então, por exemplo, você vai iniciar uma jornada de trabalho às 8 horas da manhã. Próxima, às 8 horas da manhã no dia seguinte, você vai para o seu trabalho, ou seja, deu 12 horas de trabalho, tá? Então, mas assim, existem jornadas de trabalho que você tem que chegar antes, um dia, ou alguma coisa assim. Então, assim, que nem professor. O professor pega a aula, outro dia não pegou aula, outro dia vai pegar aula. Então, tem que respeitar 11 horas entre uma jornada e outra. Tá? Isso é um detalhe importante que talvez possa cair na avaliação. Jornada parcial, né? O que vem a isso, né? Eu tenho alguns conceitos que eles estão aí na apostila, contemplando a apostila de vocês, deve ser passado, né? Com a reforma, a jornada parcial será dividida em duas opções, sendo elas contrato de até 30 horas por semana,
sem hora extra, ou até 26 horas com até 6 horas extras. Então essa tem uma jornada parcial. Por exemplo, o que é uma jornada parcial? É aquela jornada que ela não é contínua, uma jornada parcial. Você vai descansar no meio da jornada, vai continuar, vai fazer uma jornada maior, entre outras coisas, né? Então esse tipo de jornada aí, por exemplo, 30 horas não permite hora extra, tá? Antigamente o período era de 25 horas semanais, sem hora extra, para o caso de jornada parcial, tá? Então mudou a lei. Esse eu peguei o texto da lei, tinha alguma coisa na apostila, eu vi que precisava de uma atualização e coloquei, tá? Então essa é a nova lei, tá? Algumas coisas que mudaram. Atividades particular. Se um funcionário utiliza o tempo para sua jornada de trabalho para atividades particular, esse tempo não será contabilizado para o cálculo de hora extra. Né? Por que eu coloquei? Esse aí fui eu que coloquei. O que acontece? Acontece o seguinte. Eu trabalhei quando era bem novo, não sabia também dessa lei, né, na época. E o pessoal ficava um pouco mais tarde, né? Demorava um pouco lá, ficava lá até um pouco mais tarde e pegava algumas coisas para consertar. Principalmente assim, trabalhava com informática, o pessoal pegava computador extra para consertar. E eles pagavam a hora extra, né? A hora extra. Só que o que acontece? Essa hora não é contabilizada, né? Não é porque você está permanecendo na empresa. Estou falando atividades, você pode pôr, você está pintando a unha dentro da empresa para bater o ponto, espera bater o ponto. Então essa hora não é contabilizada, tá? Somente a hora trabalhada é a hora extra. Essas horas não são contabilizadas. Aqui tem alguns exemplos. Não, o exemplo de cálculo eu já tinha passado, né? Eu passei aquela parte lá. Normalmente eu faço na lousa e eu passei transcrevendo, tá? Bom, vamos lá. Esse texto é da postura de vocês. Os sindicatos dos trabalhadores fecham anualmente com as empresas, né, ou órgãos representantes destas, as convenções coletivas. Então eu andei falando aí bastante de convenção. Então os sindicatos dos trabalhadores que fecham essas convenções coletivas aí, tá? Das categorias. Nelas são acordos, os aumentos salariais, índice de remuneração de horas extras, adicionais, entre outras coisas. Em muitas delas, a remuneração pela hora extra do trabalho é acima dos 50% previsto pela CLT. Então o que acontece? Aqui o que eu estou falando, 50% é genérico, tá? Então, assim, um trabalho normal. Agora, tem algumas empresas, por exemplo, que funcionam em outro tipo de. Algum ramo de atividade que não obedece 50%, é mais que 50%. Tá? E são convenções e devem ser pagos com mais de 50%. Se tiver uma convenção, é esse o valor. Não é o corona. Fique despreocupado, tá? Um exemplo disso é o trabalho, por exemplo, nas metalúrgicas. Né? Metalúrgica é uma convenção diferente, né? E assim por diante. Depende do sindicato, depende da força do sindicato, depende do tipo de trabalho, como é exposto, entre outras coisas, tá? E o que é o salário? Né? O salário é o que você recebe. Sim, é a importância fixa que você recebe, né? Por mês ou por hora, depende, tá? Que estabelece um momento que é estabelecido no momento de contratação. Tá? Ele pode aumentar ao longo do tempo, pode não diminuir não pode, mas ele aumenta ou não, tá? Então esse é o salário, tá? Os adicionais concedidos aos salários, né? São algumas situações especiais. O empregado poderá ter um adicional de salário, né? No exemplo, a hora extra, né? Adicional de salário ou adicional periculosidade. Nós vamos ver mais tarde, né, por que acontecem esses adicionais e quais são esses adicionais, tá? Então aqui nós temos alguns adicionais, né? Eu coloquei o noturno, insalubridade, periculosidade e transferência. Vamos primeiro começar com o noturno, né?
que é o trabalho. Então, esse trabalho, quando a sua jornada de trabalho, né, ela for das 22 até as 5 horas da manhã, né? Então, por exemplo, que nem professora normal, tá dando aula das 20 horas até as 23 horas. Essa uma hora, né, que fica das 20 horas até as 23, se você for ver, tem uma hora que passa das 22, né? Chegou 22 horas, ele continua até as 23 horas, é pago o adicional noturno, tá? Esse adicional noturno é no mínimo 20%. Mas é o que eu sempre falo, né? Depende das convenções, tudo mais. Essa parte de lei trabalhistas, então é sempre importante consultar um advogado. Então vai ter, se tiver alguma convenção, alguma coisa, tem que saber dessa convenção, tá? Tem um adicional insalubridade, né? Que ele pode variar entre 10 a 40%, depende do tipo de insalubridade, tá? Do salário mínimo. E é pago ao empregado, né, que trabalha em áreas com extremo barulho, manuseio de produtos químicos, né, lixo, locais com muita poeira, né, qualquer situação que possa afetar a saúde do empregado. Tá? Então é aplicado um adicional de insalubridade sobre o salário dele. Tem um adicional periculosidade, que ele pode ser de 30% sobre o salário base, que é o salário dele que foi contratado, tá? Do empregado. É pago ao empregado que trabalha com atividades perigosas, que envolve manuseio de materiais inflamáveis, explosivo, elétrico, entre outras coisas. Uma pergunta comum entre os alunos é: pode um funcionário ganhar insalubridade e periculosidade? Pode sim. Tá? Depois eu vou apresentar um quadro quando que ganha cada um deles, tá? Mas são os adicionais que você ganha. E o adicional transferência. Tem o que é isso aí, né? É um empregado que ele precisa provisoriamente prestar um serviço em outra localidade, né? Daquela que foi contratado. Ele recebe um acréscimo aí de 25% sobre o salário base dele, né? Então, e esse acréscimo ele dura o tempo em que o trabalhador está nessa outra localidade. Então, ele vai ficar 20 dias em outro local, ele vai ganhar os 25% em cima do salário base dele, ao mesmo tempo que ele está em outra localidade. Então, olha aqui, ó, esse quadro aqui é interessante. Então, o comparativo entre insalubridade e periculosidade. Essa parte essa dúvida aí ela é normal entre os alunos, tá? Então eu procurei pegar esse quadrinho aí, achei bem interessante, que ele mostra bastante coisa aí pra gente, tá? Então vamos à parte da insalubridade, né? No seu lado, aqui na primeira partezinha, aqui nós temos aqui, ó, atividades ou ambientes, né, prejudiciais à saúde humana. Quais são? Ruído, calor, frio, agentes químicos, agentes biológicos, bioação. Então é uma atividade ou ambiente que são prejudiciais à saúde, tá? Aqui não. Na da periculosidade é atividades ou ambiente que representam um risco de morte ao trabalhador. Então aqui é prejudicial à saúde e aqui já representa um risco de morte. Por isso que ele é periculosidade. Então olha lá, quando o funcionário mexe com explosivo, né? Olha a diferença entre o explosivo e o ruído. O ruído você vai ficar com um problema auditivo. O explosivo você morre, né? Inflamáveis, né? Você mexe com inflamável. Robôs, né? De violência física, né? Ou violência física. Motoristas, energia elétrica, né? Desculpa, motociclistas. Hoje eu tô avoado. Motociclistas, né? Ele recebe ali a periculosidade, tá? Então observe, uma pessoa pode trabalhar com explosivo, mas pode não trabalhar com o ruído. Recebe a periculosidade. A pessoa pode trabalhar com explosivo e ruído ao mesmo tempo. Recebe a insalubridade e a periculosidade, tá? Horas noturnas. O que é uma hora? É a hora normal, tem a duração de 60 minutos,
né, da hora tem a duração de 60 minutos, a hora normal, certo? E a hora noturna, por disposição legal, né, é, a atividade urbana, ela é computada como 52 minutos e 30 segundos, né? Então assim, o que acontece? Você vai trabalhar 1 hora noturno, você não vai ganhar apenas o adicional noturno. A sua hora noturna vale menos tempo. Você cumpre 1 hora noturna em 52 minutos e 30 segundos. Então, ou seja, a hora noturna ela tem um valor de 12,5%, né, a menos, né, sobre a hora diurna, tá? Então assim, você vai trabalhar menos horas e você vai ganhar a mesma coisa, além do adicional noturno. Tá? Isso é importante. Então assim, vamos supor, até aquele exemplo, eu dei um exemplo lá, falei, ele passar 1 hora, ele vai ganhar o adicional noturno. Sim, ele vai ganhar não só o adicional noturno, como ele está trabalhando os 52 minutos e 30 segundos é a hora noturna. Então ele vai passar de 1 hora. Ele vai ganhar um pouco a mais. Tá? Provavelmente, vamos supor, se passou da hora, das 8 horas diária, vai acarretar na hora extra, entre outras coisas. Então, a hora noturna ela é mais cara. Tá? O tempo de duração do trabalho noturno ele é, maior, ele é menor. Remuneração do empregado, tá? Conforme estipulado no artigo 457 da CLT, a remuneração do empregado ela é composta do salário mais as comissões, porcentagens, gratificações ajustadas, né, gorjetas diárias, entre outras coisas, os abonos e tudo mais. Ainda além do pagamento em dinheiro, é considerada remuneração a habitação, vestuário ou outras prestações que a empresa oferece, né, habitualmente ao empregado. O salário deve ser pago mensalmente, podendo a organização conceder um adiantamento quinzenal. Tá? Então faz parte da remuneração se ela concede para você, por exemplo, um lugar para morar. Né? Faz parte da remuneração, ela pode compor isso na remuneração. É um vestiário, alguma coisa assim, né? Uh, ou, por exemplo, levar você para a empresa, né, o transporte, também pode ser parte integrante da remuneração. Bom, a Constituição Federal estabelece 3 princípios de proteção ao salário do trabalhador. Então, a lei, o que ela fala e o que quer dizer, tá? Então, eu coloquei um quadrinho, né? Então, olha lá. Irredutibilidade de salário, salvo os dispostos em convenções ou acordo coletivo. O que significa a irredutibilidade? Desculpa, irredutibilidade. Uma vez estabelecido, o salário não pode ser reduzido. Tá? Então o salário não é reduzido. Né? Até tinha comentado antes, né? O salário é redução, ele pode ser aumentado, mas ele não pode ser reduzido. Tá? A não ser que isso seja um acordo de classe. Aí sim. Proteção de salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção. Então, olha lá. Retenção dolosa. O que significa? É um crime para a organização não pagar o salário. Ele tem que pagar o salário. Né? Então, assim, se não pagar o salário, mas eu vou atrasar o salário. Isso aí, então, você precisa chamar o sindicato e negociar com o sindicato quando que vai ser pago. Tá? Então, a gente sabe que no Brasil a pessoa atrasa, atrasou e acabou, né? Mas o certo é chamar o sindicato e fazer o acordo. Olha, a gente vai atrasar 15 dias o salário mesmo porque vai pagar os juros. Né? Tem empresa que nem juros paga. A empresa atrasa o salário, eu estou pagando, mas o funcionário trabalhou. Né? É difícil, né? Algumas situações meio complicadas, né? Que um não olha o lado do outro. Né? O funcionário trabalhar, mas ele vai ganhar de qualquer jeito, sim, mas ele está pagando juros e um monte de coisa, né?
Então, nem sempre a gente sabe que isso acontece, mas é um crime, tá? A proibição da diferença de salário, de exercício e de funções, a critério de admissão e de critério de admissão por motivos de sexo, idade, cor, estado civil. Então, o que que acontece? Você não pode pagar um salário menor, né, a um profissional porque ele é uma mulher, um índio. Ah, eu vou pagar um salário menor porque ele é índio, né? Não vou pagar um salário menor porque ele é negro, né? Eu já vi o contrário, né? Patrões, né, que eles são negros e pagam o salário menor porque o cara é branco, não gosta do cara. De jeito nenhum, não pode haver diferença, não pode haver diferença. Eu particularmente eu acho um absurdo, né, esse tipo de diferença. Eu acho que não tem nada a ver, né? Mas tem gente que tem preconceito, tem gente que ainda tem alguns preconceitos. Eu não entendo o motivo desse preconceito, mas existe, infelizmente, tá? E se a organização enfrenta um momento de dificuldade e não pode pagar o salário, tá? Como eu falei, nesse caso é possível fazer um acordo coletivo junto ao sindicato dos empregados e estabelecer uma data para o pagamento. Se a organização não fizer o pagamento na data acordada, poderá pagar uma multa por empregado e responder a um processo criminal por retenção do salário. Isso é o que diz na lei. É o que acontece? Então, muitas vezes a empresa vai e faz esse acordo. A gente vê por aí que algumas empresas não fazem acordo, traz o salário, às vezes fica na conversa e também fica uma situação complicada. O empregado, ele depende daquele emprego, entre outras coisas. Ou às vezes existe o caso do patrão chegar no empregado, conversar, não fazer um acordo junto ao sindicato, que eu acho que não tem um acordo, tudo bem, está fora da lei, mas ambos estão de acordo com que aquilo aconteça, até chamar o sindicato para vir. Não, olha, eu vou deixar vocês pagar, vou pagar daqui 10 dias, te pago uma coisa a mais, direitinho, te pago uns juros, né? Nada mais justo. E as coisas funcionam, tá? Que tipos de descontos salariais o empregador poderá ter, né? Quais são os tipos que a lei autoriza? Primeiro, o INSS, né? Então, a parcela que é do empregado, do INSS. A retenção do imposto de renda na fonte, ele pode ter. Pensão alimentícia, direto na folha, direto na fonte, tá? Contribuições sindicais, adiantamento de salário. Essas contribuições sindicais, se ele quiser. O adiantamento de salário é descontado na folha final. Falta sem justificativa, também é um desconto. O vale transporte, ele pode ter, mas isso se ele quiser, o vale transporte, depois a gente fala disso aí. O vale refeição, desde que o empregado seja registrado, né? Então, ele tem essas retenções do salário, tá? Marcação de ponto. A marcação do ponto no horário de entrada e na saída é obrigatório, tá? E tem que ocorrer, né, para a organização com mais de 10 empregados. Então, assim, tem um empregado só, não é obrigado, tá? Então, acima de 10 empregados já começa a ser obrigado, isso aí é obrigatório, tá? Porém, não é obrigatório nos intervalos para as refeições e descanso. Tem algumas empresas que estabelecem, né? Estabelece ponto na hora do almoço, na volta do almoço, normal, né? Para ver se a pessoa está cumprindo o seu almoço também. Então a empresa se resguarda nesse sentido, tá? Então, quais são as maneiras? Cartão de ponto, eletronicamente, né? Hoje a gente tem aí um monte de forma eletrônica, né? Inclusive para pôr o dedo, né? Biometria, entre outras coisas, ou manualmente, que é a folha de ponto. Tá ficando só empresa pequena mesmo, manual. Hoje as empresas médio porte já estão eletrônica, mesmo porque os equipamentos já estão ficando um pouco mais baratos e mais acessíveis. O empregado que trabalha em áreas externas da organização também deve marcar ponto. Fica a cargo da organização levar o ponto até ele diariamente. Tá? Então ele tem que levar o ponto lá até ele
e ele marca o ponto. Repouso semanal remunerado. O que é isso aí? Esse conceito, né? A empresa ela é obrigada a pagar, né, um dia de repouso, tá? Semanal. Então ela tem que pagar o dia de repouso semanal e remunerado, tá? Então normalmente esse dia remunerado é o domingo, né, que o pessoal paga e tem que pagar. Esse dia representa um prêmio por cumprir a jornada de trabalho semanal. Ou seja, se você não cumprir a jornada de trabalho semanal, né, aí você já vai ter esse prejuízo aí. Então vamos lá. Existem situações que o empregado poderá deixar de comparecer ao trabalho, sem prejuízo do salário. Quais são essas situações? Primeiro, até 2 dias consecutivos no falecimento de cônjuge, parentes próximos, avós, filhos, pais, filhos, netos, irmãos e dependentes econômicos. Pessoal, essa aí é afastamento por nojo, ele chama de nojo, tá? Até 3 dias se o empregado se casar. Por 5 dias consecutivos em caso de nascimento do filho. Pessoal, essa parte até 3 dias, tá? Tem empresas que deixam mais, mas é até 3 dias, tá? Por um dia a cada 12 meses para doação de sangue. Então a empresa ela tem que liberar. Até 2 dias consecutivos para tirar o título de eleitor por doença nos 15 primeiros dias, mediante a prestação de atestado médico. Depois dos 15 dias, você recebe pela caixa. Você se afasta e recebe pela caixa. O que acontece quando a pessoa fica grávida? Então vamos lá, né? Então, né, a diferença, né, de maternidade e licença paternidade, né? Então nós temos aqui, opa, apareceu o negocinho. A diferença entre maternidade e paternidade. Eu não sei se está aparecendo, eu vou colocar o laser. Laser, texto, apontadora laser. Aqui. Agora é certeza. Eu não sei se aparece lá para vocês o que está aparecendo, mas olha lá, licença maternidade e a paternidade, né? Aqui, pessoal, maternidade é a partir do parto. E para a paternidade, o primeiro dia útil depois do parto. Essa é a diferença. Aonde que pede? Na empresa, tá? Qual o valor? Bom, ambos os ganham os valores do salário integral, tá? Essa ganha o valor da licença. Durante os dias, durante quantos dias? Para a mulher, 120 dias. Para o pai, 5 dias. A empresa cidadã, o que é uma empresa cidadã? A empresa que adere, né, e se torna cidadã. Ou o serviço público, 180 dias para a mulher, que tem o filho, e para o homem aqui, né, que é o pai, 20 dias. E quem que vai pagar? A empresa, né, que é ressarcida pelo INSS, tá? Então, no caso da mulher. E a empresa, no caso do homem, a empresa por 5 dias, pela obrigação, e a empresa que é cidadã, e no caso a pessoa fica 5 dias a mais, e INSS os 15 dias adicionais. Tá? Então, no caso, o INSS vai pagar a licença para o homem. Tá? No caso de adoção, nesse caso de adoção é um pouquinho diferente, né? A mãe ou o pai, sem distinção de gênero, tem direito ao salário maternidade. Então, olha lá, 120 dias a criança até 1 ano, até 4 anos 60 dias, até 8 anos 30 dias, e assim por diante, tá? Então, olha lá, segundo a Constituição Federal, é proibida a dispensa arbitrária sem justa causa desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. Então não posso dispensar de jeito nenhum. Ah, ficou grávida. Ah, assim que voltar, dispensa. Não, tem que esperar 5 dias, 5 meses, e aí a pessoa pode dispensar. Ou não, né? Aí eu coloquei alguns dos direitos de maternidade, né, ao redor do mundo, só pra gente comparar,
Pra gente ver aqui que a gente não tá, a nossa legislação não é uma das piores não, né? Quando a gente fala aqui, ó, né? A gente tem aqui, ó, sem licença maternidade, né? Países de primeiro mundo, país de primeiro mundo aqui, ó, Estados Unidos, né? Sem licença maternidade, menos de 14 semanas, né? Olha lá, países vizinhos do nosso, né? Menos de 14 semanas, ó, China, Índia, tá vendo? Tudo pega aí. Entre 14 a 25 semanas. O Brasil aqui, ó, né? De 26 semanas a 51 semanas, né? Nós temos aí o Canadá, né? Itália, alguns países aí, né? Da Europa. E você tem mais de 52 semanas, né? Ou mais. Aí a Rússia, né? É sempre bom ter filho na Rússia, né? Vai ficar bastante tempo sem trabalhar. Então vamos lá. Equiparação salarial. O que é esse conceito, né? Então, de acordo com o artigo 461 da CLT, o empregado é obrigado a remunerar, o empregador é obrigado a remunerar com os mesmos salários empregados que executam o mesmo tipo de trabalho. Tá? Isso que significa o princípio da equiparação salarial. Para que a equiparação seja obrigatória, é necessário que o empregado tenha funções idênticas à mesma produção e perfeição técnica, né? O mesmo empregador, né? E trabalhe na mesma localidade, tá? Então aí você já tem a equiparação salarial. Então vamos supor, se tem um empregado que ganha mais e o outro que ganha menos, né? E faz a mesma coisa, tem a mesma qualidade técnica, não pode. 13º salário. 13º salário é um benefício pago no final do ano, tá? Para os empregados. O que a lei fala, né? Que o empregado tem direito a receber 1/12 do salário vigente de cada mês trabalhado, tá? Ou seja, é um salário inteiro, né? Então vamos supor, você pega um salário, né? Durante aí um mês e divide por 12, cada mês ele conquista uma parcela dessa, né? Divide o salário, ele ganha 1.000, você divide por 12, então essa parcela a cada mês ele vai adquirindo. No final dos 12 meses dá um salário inteiro, tá ok? Deve ser considerado para o cálculo do 13º adicionais aos salários, né? Quais são esses adicionais? Prêmios e gratificações pagas habitualmente ao empregado, menos as bonificações semestrais ou anuais. Aí então tem um texto lá da apostila de você, né? Se uma pessoa trabalhou até 15 dias do mês, esse deverá ser considerado como mês integral para o 13º, cálculo do 13º, tá? Até 15 dias. Então a pessoa trabalhou 15 dias e foi embora, ela já tem direito. Trabalhou 20 dias, ela já tem direito ao 13º, pelo menos 1/12 de um salário. Tudo bem, pessoal? E as férias? O trabalhador tem direito, por lei, a um período de descanso a cada ano, sem interrupção no pagamento, no salário. Então, qual que é esse período, né? Tem o período lá, né? Então, olha lá, número de faltas é pelo número de faltas. Até cinco faltas ele tem 30 dias corridos. Até 14 faltas ele ganha 24 dias, até 23 faltas 18 dias, até 32 faltas 12 dias corridos, né? Se ele faltar mais, ele perde direito às férias, tá? Então, como que deve ser feito? Ele tem que comunicar ao empregado o período de suas férias, com antecedência mínima de 30 dias, né? Fazer ele assinar direitinho no início dela. E o pagamento das férias deve ser efetuado até 2 dias úteis antes do início do gozo das férias, tá? Então, o valor, né, equivalente ao salário e o acréscimo de 1/3. Tudo bem, pessoal? Beleza? O vale transporte.
Então esse aí tem o vale transporte, salário família e o fundo de garantia por tempo de serviço. Pelo vale transporte, ele é obrigado por lei, né? A organização deve oferecer salário transporte, isso se ele quiser, facultativo. Vai depender do empregado, se ele quer ou não, tá? É descontado desse salário aí. Deixa eu ver uma coisa, tá tudo certinho, tá gravando. É descontado desse salário transporte 6% do salário dele. Ou seja, se ele ganha um salário alto, não vale a pena e ele não vai querer. Salário família. Salário família é devido mensalmente ao empregado, quando ele é pai ou mãe, né? Então ambos têm direito ao salário família. Isso está na lei, o artigo 81, tá? Fundo de garantia por tempo de serviço. A organização deve depositar mensalmente na conta do FGTS de seu empregado um valor equivalente a 8% do seu salário para o fundo de garantia. Pode ser retirado pelo empregado, né, quando, né, ele for demitido sem justa causa para comprar, né, uma construção, uma reforma, comprar uma casa, entre outras coisas, no caso de doença grave. Então, nesses casos, ele pode retirar aí parte do seu FGTS. Caso contrário, não pode. Então, note que alguns são integrados aos salários, né? E são chamados de verbas salariais, enquanto outros são avulsos. São caracterizados por remuneração, né? O que é isso? Remuneração, né? Essa diferença é importante para o empregado, pois as bonificações que integram o salário serão incidentes nos cálculos de férias, horas extras, entre outras coisas, tá? Então essa tem uma diferença. O salário ele é composto, tá, por duas partes, tá? É o salário, né, integrados ao salário, que são as verbas salariais e a parte avulsa, tá? Então vamos supor, o que são verbas salariais e o que são parte avulsa? São partes que compõem o salário. Se ele ele tem um ganho fixo, né? Esse ganho fixo ele é o que? Uma verba salarial. Se ele tem uma porcentagem que todo mês ele ganha, ela integra como salário, né? Um prêmio que ela ganhe de vez em quando, né? Então ele é uma parte avulsa do salário. Essa parte avulsa do salário, ela não entra no cálculo de férias, de hora extra, entre outras coisas, tá? Então tem uma distinção aí. Então olha lá, prêmios, né? E gratificações. Então esse prêmio e gratificação, ele não computa, né? Então olha lá, normalmente é oferecido premiação por conquista de meta, produtividade, etc. São equiparados aos salários para efeito do cálculo de 13º, férias, verbas. Então ele já computa lá na gratificação, ele computa no salário. Deixa eu ver aqui, comissão. São pagas normalmente por venda de produtos e serviços, né, título, prestação, para ali parar. São incorporados no salário, ou seja, vai computar no 13º. Diárias. O valor pago para contribuir com despesas de deslocamento de viagem e outras despesas. Olha lá, não são incorporadas à remuneração, tá? Então esse aqui ele é avulso. Nesse caso, ele não pode ceder 50% do salário base. Então assim, são avulsos, parte avulsa. Ela não vai incidir sobre 13º, não vai incidir sobre nada, nenhuma verba. Essas diárias aí, entre outras coisas. Só que assim, ela não pode ultrapassar 50% do salário. Se ela ultrapassar 50% do salário, é problema, né? Ela já é incorporada no salário para esses cálculos aí. Benefícios que não tem natureza salarial, que não é parte do salário, avulso. Auxílio alimentação, auxílio refeição, assistência médica hospitalar odontológica, seguro de vida, previdência privada,
participação dos empregados nos lucros e resultado da empresa. Nada disso vai entrar no 13º, tá? Então ele compõe o salário, né? Mas eles são o quê? Eles são adicionais, ele não compõe a verba salarial, não é o salário mesmo, entendeu? Encargos sociais e obrigações trabalhistas, né? Então olha lá, obrigações legais, né? Paga pelos seus empregados. Então quais são? INSS 20%, SAT, que é o seguro de acidente de trabalho, de 1 a 3%, contribuições para terceiros, né? Então olha lá, quais são as contribuições? Salário educação, Senai e SESI, Senac e Sesc, Sebrae, que é esse aqui, INCRA, né? Esse aí só para alguns lugares, né? Os outros, sem ser esse INCRA, eu já vi todos esses aqui em desconto. E o imposto de renda, né? O imposto de renda, ele é retido na fonte, ele deve incidir sobre todo o pagamento proveniente, né? Então, todo o salário, tá? Inclusive para estagiários, trabalhadores avulso, né? A organização deve descontar o imposto de renda devido pelo empregado. Nesse desconto deve vir indicado o seu recibo de salário, tá? Se o que acontece? Muitas vezes é descontado um imposto um pouco excedente, né? O que passa do imposto e tudo mais tem a restituição no final do ano. Tudo bem? Processo de demissão do empregado. Também essa agenda contempla bastante coisa, é uma agenda bem densa, né? O processo de desligamento pode ser iniciado de várias formas, né? Então tem o período de demissão, o próprio pedido de demissão do próprio empregado, demissão sem justa causa, né? Ele não tem uma causa específica, ele deve cumprir ali o aviso prévio e tudo mais. Demissão por justa causa, ele é demitido aí por algum motivo, a demissão por justa causa tem que ser provada, tá? E o término do contrato de experiência, sem que haja interesse em uma das partes de renovar. Então terminou o contrato de experiência, ele simplesmente fala que não tem interesse em renovar e não é uma quebra contratual, não é nada. Ele simplesmente não tem interesse e não vai continuar com você. Por isso que enquanto o término da experiência de trabalho é muito importante, né? Aposentadoria ou falecimento. Isso aí também é um processo de desligamento do funcionário. E o aviso prévio? O empregado que trabalhou até um ano na empresa, mesmo sendo comunicado pela sua dispensa, deverá trabalhar durante 30 dias, saindo 2 horas antes, né? Então, nesse aviso prévio, ele sai 2 horas antes para quê? Para procurar emprego, para procurar um novo emprego. Ou poderá optar por fazer 23 dias consecutivos, no mesmo horário normal, né? E aí do resto dos dias, né? 7 dias ele fica na casa dele, ele vai procurar emprego e tudo mais. Então olha lá. Ainda que o acordo, a realização, o aviso prévio será acrescido de 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até no máximo 60 dias, perfazendo um total de até 90 dias, né? Então o que acontece? A cada ano ele vai acrescendo 3 dias de aviso prévio. Então vamos supor, a pessoa trabalhou lá 6 anos. Então 6 anos, você vai fazer 6 vezes 3, né? 18. Então ele vai ter lá os seus 30 dias trabalhando mais 18 dias, tá? Então esse é o aviso prévio total, né? E o máximo aí ele pode ficar 90 dias de aviso prévio, que é o máximo, né? Ele vai ficar 3 meses de aviso prévio, tá saindo mais cedo, ou ele trabalha uma parte e deixa uma parte aí para procurar emprego, né? Dessa forma. A demissão por justa causa pode se dar no seguinte caso. Quais os casos? O roubo, né? A pessoa roubar, assédio sexual, concorrência com o empregador, né?
ele está vendendo o mesmo produto do empregador, não pode, né? Por exemplo, um caso hipotético, um professor, ele abre um curso do mesmo curso, entendeu? Por exemplo, eu abro um curso extra para a pessoa pagar, eu abro um curso, né? Não é assim, ele está dando aula, só está ensinando, não, ele abre um curso, né, de administração. Então, vamos supor, o professor Roberto dá aula de administração e ele abre um curso de administração. Ele está fazendo uma concorrência com o empregador. Negligência de alguma coisa, faltas constantes, né? Embriaguez habitual, revelação de segredos da empresa, mandar coisas para fora, segredos da empresa, insubordinação, abandono do emprego mais de 15 dias, né? Ele vai embora, aí o empregador ele tem que lançar uma nota em algum meio de circulação para ele voltar, ele não voltou, ele abandona o emprego, já era, né? E agressão física, né? Você literalmente partir para cima do seu chefe. Coisa não muito bonita de se ver, né? E o passo a passo, tá lá na apostila de vocês. Eu particularmente acredito que não, talvez não caia uma coisa nesse sentido, talvez caia mais uma coisa no sentido teórico. Como está na apostila de vocês, e assim, é sempre bom saber, tá? Como técnico de administração, você deve saber só que é a comunicação da dispensa, tá? Exame médico demissional e a preparação da homologação, tá? Que ele vai oficializar a dispensa do empregado. Então, basicamente são 3 passos aí para você demitir o empregado. No caso de homologação, né, no sindicato, no Ministério do Trabalho, e representante do empregado deverá levar os seguintes documentos, né? Então, olha lá, tem uma série de documentos de homologação que você vai levar, que é o exame médico demissional, termo de rescisão, carteira de trabalho, registro do empregador, comprovante de cumprimento de aviso prévio, cópia, né, do acordo de convenção, o extrato atualizado do FGTS, guia de recolhimento do FGTS, chave de identificação da Caixa Econômica, né, para você poder tirar o FGTS, senão você não tira, procuração da empresa e seu representante legal, cheque administrativo, depósito bancário, né, pagamento, né, das rescisões, comunicação de dispensa para fins de seguro-desemprego. E se você não consegue, se você não pegar essa comunicação, é um papel, você vai na Caixa Econômica para pegar o seguro-desemprego, você não pega, tá? Então você precisa disso aí. Comprovante de rendimento pagos, ressarcimento de seguro-desemprego, formulário, né? Tem que ter esse formulário aí. E assim por diante. É uma porrada de documento aí que você faz aí para poder dispensar o funcionário, tá? Eu sei alguns deles, eu nunca trabalhei em dispensa de funcionário no departamento pessoal, mas esses são os documentos aí que são necessários, tá? Com confirmado tudo, já dei uma olhada, são esses mesmos documentos mesmo. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Ela é uma aula, concordo com vocês, bem mais teórica. Uma parte de recursos humanos, tem muita coisa de lei, muita teoria. Eu espero que vocês deem uma olhada na apostila com calma, vai cair alguma coisa na prova de vocês. E a próxima parte ela é bem mais prática, né? Uma parte financeira eu acho bem mais tranquilo de se trabalhar. Mas a minha praia, a minha formação em especialidade é na área mais financeira. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, que o áudio ficou bom e tudo mais, não tenha ficado tão cansativo, tá? E assim a gente vai melhorando as nossas gravações, tá ok? Obrigado, até a próxima aula.